dia, meus irmãos, meus amigos. Hoje é sexta-feira e eu queria começar o nosso momento de fé informando a todos que depois de amanhã, domingo, que é o dia do Senhor, a nossa igreja se reúne presencialmente aos domingos. Claro que não é a igreja toda, porque a casa não comporta. Nós temos uma limitação de lugares por causa da pandemia. As pessoas, os irmãos e amigos que desejarem estar conosco deverão se inscrever com antecipação. Você pega o número do nosso telefone, que aparece aí na tela, e então você telefona para nós e marca. E às 18 horas teremos um segundo culto, não transmitido, mas que será um culto abençoado. Eu vou falar sobre esse culto na parte da manhã. Muito bem. Meus irmãos, meus amigos, sempre nós, aqui no nosso momento de fé, meditamos em algo precioso da palavra de Deus. E eu encontrei aqui um assunto sobre o qual eu nunca falei, já faz bastante tempo. É aquilo que a gente chama, na Bíblia, assim, os estudiosos, a gente chama a oração de Jabes. Esse Jabes aqui é o seguinte, o primeiro ponto que nos chama a atenção é que esse capítulo 4, Crônicas, capítulo 4, primeiro livro das Crônicas, capítulo 4, a parte referente a Jabes, versículos 9 e 10. Mas a gente nota o seguinte, não é só o capítulo 4, é o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, esses capítulos todos aqui são capítulos de genealogias. Você sabe o que é isso, né? A Bíblia dizer assim, fulano gerou a Cicrano, Cicrano gerou a Beltrano, e assim vai. Fulano foi pai desse, que foi pai daquele, que foi pai daquele, ou esse aqui foi filho desse, que foi filho desse, filho daquele. Assim, isso se chama genealogia. Então é só isso que praticamente esses capítulos aqui esses primeiros capítulos do primeiro livro das Crônicas trata, né? E o capítulo 4, então, ele é só isso, né? Os filhos de fulano foram tais, e etc, etc. Pois bem, de repente, aqui no meio do capítulo, aflora essa historinha desse Jabes. Esse é o primeiro ponto curioso, interessante desse assunto. A outra coisa que a gente nota também é o seguinte, e eu vou ler aqui para você entender melhor. Então, primeiro livro das Crônicas, capítulo 4, versículo 9, diz assim: foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Interessante, não tinha falado de Jabes antes. Não, o texto já entra logo assim, como se Jabes fosse nosso coleguinha de infância. Então diz assim, foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo, porque com dores o dei à luz. Versículo 10. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Pronto. Então isso aqui é chamado a oração de Jabes, que Deus prontamente atendeu. Quem era esse Jabes? Olha, não há muita informação sobre quem era ele, mas era um israelita lá que nasceu com problemas. Ele deveria ser um deficiente físico, ninguém sabe exatamente qual era a deficiência, mas ele era um deficiente físico e certamente era de uma família assim, mais humilde. O fato é que ele também, no meio de tantos filhos, porque as famílias de antigamente tinham muitos filhos, aqui diz que ele tinha irmãos, deveria ter vários irmãos, e então o Jabes estava lá, digamos, o garoto nasceu com defeito físico, cresceu, ficou pré-adolescente, adolescente, jovem, aí quando ele começou a entender as coisas, já como jovem, e ele numa família israelita, crente em Jeová, em Deus, né? Então, um dia o Jabes diz assim, puxa vida, a gente ouve falar que Deus fez tantas coisas com o nosso povo,
Deus abençoou o nosso povo, então porque o garoto judeu aprende que o povo de Israel foi libertado lá do Egito, com mão forte, atravessaram o Mar Vermelho, comeram o maná no deserto, andaram pelo deserto, eles pelejaram em muitas guerras, venceram e tudo, e que Deus sempre fez maravilhas e tudo. E essas informações, com certeza, o Jabes tinha. Aí o Jabes diz assim, puxa vida, se o meu Deus olhasse para mim, ele disse, eu invoco o Deus de Israel. Eu invoco o Deus de Israel. E então ele diz, Oxalá, tomara que me abençoes e que me alargues as fronteiras. Ele fez 4 pedidos aqui, nessa oração. Ele pediu que ele fosse abençoado, de modo geral. Ele pediu que me alargues as fronteiras, quer dizer, as fronteiras as limitações dele, que ele ultrapassasse as limitações, né? Que seja comigo a tua mão, quer dizer, que tu, Senhor, me segures pela mão, me orientes, me dirijas, me concedas vitória, e que me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. Eu, como quem diz, eu tenho vivido em aflição até agora, eu estou cansado. Então, meu Deus, me preserva do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E o rapaz orou com tanta convicção. O rapaz deveria ser mesmo um sofredor. Deus teve compaixão dele e diz aqui o texto, Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Meus irmãos, meus amigos, eu já li vários livros sobre a oração de Jabes. O escritor comentando, entrando em muitos detalhes e principalmente falando sobre a fé que havia no coração de Jabes. Eu já li pelo menos uns 3 livros e vi um escrito em inglês, inclusive, a oração de Jabes. Então, assim, nós podemos nos guiar por essa oração. Você, depois aqui do nosso momento de fé, você pode abrir a sua Bíblia e meditar. Você vai ver como é interessante uma série de capítulos que são só genealogias. E, de repente, essa história salta, pá, assim, para nos chamar a atenção. Inclusive, não dá o nome do pai do Jabes, nem da mãe, nem estabelece relação nenhuma de Jabes com o pessoal que vinha sendo falado. É muito interessante isso. O fato é que Jabes fez essa oração. E agora, sem mais comentários, porque não precisa, eu quero só recomendar que você releia, medite e você, de repente, faça uma oração como Jabes fez. O fato é que há muitas histórias, eu já li muitos comentários a respeito do Jabes, do que aconteceu depois. Porque diz que ele se tornou, ele não era, ele se tornou, ele foi mais ilustre do que seus irmãos. Ele superou os irmãos. Ele passou a ser um homem respeitado, um homem com posses. Ele certamente passou a ser até um homem com uma certa autoridade, passou a ser consultado, porque ele foi maravilhosamente, extraordinariamente abençoado por Deus. Então, meus amigos, aí está. Que Deus nos ajude a seguir os bons exemplos, que Deus nos ajude a fazer as orações certas, que Deus nos ajude a receber as bênçãos que Ele mesmo dá. Curve a sua cabeça agora, se for possível, feche os seus olhos, fixe a sua mente em Deus e vamos orar neste momento. Vamos orar. Meu Deus, meu Pai, meu Rei, em nome de Jesus, eu quero te dar graças, porque a tua palavra, como eu sempre digo, ela é luz para o nosso caminho, ela é lâmpada para os nossos pés, ela nos orienta, ela responde a todas as nossas perguntas. A tua palavra nos ensina o caminho que nós devemos seguir. A tua palavra nos dá exemplos de homens e mulheres de fé que foram bem-sucedidos. Então, Pai, encontramos aqui este homem, Jabes, um deficiente físico, que lá debaixo, né, do mais baixo da sua condição, ele levanta os olhos para o céu, olha para o nosso Deus e diz, quem dera
Tomara que o meu Deus me abençoe e me guarde, que o meu Deus alargue as minhas fronteiras, que o meu Deus me segure pela mão, que o meu Deus me preserve do mal, de modo que não me venha aflição. E Deus ouviu o que ele orou. Então, Pai, eu quero pedir que o mesmo aconteça comigo, que o mesmo aconteça com cada um dos meus queridos ouvintes. Oh, Pai, é só isto que eu tinha para pedir. Louvado seja o teu nome por todas as bênçãos que tu nos tens dado. Pai de amor, Pai de bondade, em nome de Jesus oramos e te agradecemos por tudo, desde agora e para sempre, e que todo o povo do Senhor diga amém e amém. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Meus amigos, é chegada a hora de terminar o nosso programa. Eu quero encerrar prometendo voltar amanhã, neste mesmo horário, para uma meditação final nesta semana. Tivemos aqui uma semana abençoada, desde segunda-feira. Você prestou atenção? Se você está gostando, fale para os seus amigos. Olha, tem um pastor ali nas redes sociais que ele faz um comentário bíblico rápido, assim, faz uma oração simples, mas uma oração cada dia focando um assunto diferente, um assunto de interesse das pessoas, e que então o pastor está lá, 9 horas da manhã, pelas redes sociais. Você vai nos encontrar e, portanto, nós queremos ser uma bênção. O nome do nosso programa é Momento de Fé. Pronto. Então, aí está, meus amigos. Muito obrigado por sua atenção. Até amanhã e que Deus abençoe a todos abundantemente. Em